Olá, turma. Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo há 13 anos e tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário, seu hype, vai me ajudar muito, pois como sabem, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu moro na Alemanha, então dependo muito de comentários, de engajamento, na verdade, de um modo geral, de pessoas que moram no Brasil ou em países que falam português. Dessa forma, o YouTube ele vai me ajudar, vai poder entregar os vídeos para cada vez mais e mais pessoas, então as mensagens de Maria Padilha, elas vão chegar a quem precisa. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou começar embaralhando o meu tarô, como sempre, e peço para você, deixe seu like, deixe seu hype, seu comentário, comente o número do hype, enquanto isso, claro, olhe também para a chama das velas, peça que Maria Padilha fale com você, e que a mensagem desse vídeo, ela não somente possa ressoar para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui possa realmente acontecer para você. Como fala todo, gente, sou tarólogo há 13 anos, mas eu tô chegando agora na internet, tem pouquíssimo tempo que eu criei esse canal. Então eu queria convidar vocês, se gostar do meu conteúdo, se inscreva também nas minhas redes sociais. Todas elas se chamam O Herdeiro da Magia. Por lá, quando eu posto, eu sempre posto uma fotinho minha para que vocês me conheçam. Eu tento criar um conteúdo novo. E assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muita coisa bacana. Vocês vão ver junto comigo, vocês vão acompanhar a construção da minha sala de atendimento. Muitos rituais que eu vou ter tempo para poder ensinar para vocês, como que eu cuido de Maria Padilha, enfim, muita coisa bacana. Então peço para vocês já vão me seguindo por lá, fortalecendo minhas redes. E é claro, gente, algo muito importante de falar aqui para vocês nos vídeos. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para você, bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso. E me avisa também para que eu possa bloquear essas páginas. Gente, algo muito importante, hein? Cair em golpe em 2026 é algo que a gente precisa estar muito ligado. Tem muitas pessoas aí se aproveitando dos canais de tarô no YouTube. Então eu peço para vocês, fiquem ligadinhos, tá? Eu não entro em contato com ninguém. Se alguém precisar falar comigo, entre em contato. Me chama através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com ou então através das redes sociais, tá? Eu tento responder sempre todos. Sempre que possível tô lá, tô respondendo. Mas eu não entro em contato com ninguém, beleza? Padilha, dados os recadinhos iniciais desse vídeo, eu peço que a partir desse momento, então, a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço que a partir desse momento a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue com clareza cada mensagem, e peço que a senhora também sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com o baralho cigano, então que a mensagem possa chegar e ressoar no coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Esqueçam a família, esqueçam os amigos. Vamos juntos descobrir que mensagem Maria Padilha vai trazer. E lembrando todos, é claro, que as leituras aqui do meu canal, elas não têm edição de corte. Eu não preparo nenhum conteúdo para vocês. Eu simplesmente sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que Maria Padilha vai trazer para cada leitura, tá bom? No final eu assisto, coloco um título e a thumb, posto aqui no YouTube e eu peço então que a espiritualidade se encaminhe de levar a mensagem para quem precisa. Se essa mensagem chegou até você, creia que Maria Padilha está falando com você no dia de hoje. Bom, como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente descobre juntos então a mensagem desse vídeo. Chegamos com o Rei de Copas, é a primeira carta que vem chegando aqui, e hoje estou usando o tarô holográfico que vocês gostam bastante. Temos o 8 de paus, o Ás de espadas, o 5 de copas, o Cavaleiro de espadas, a Rainha de ouro, a carta da Lua, o 4 de paus, o 4 de copas, e nós temos o 4 de ouros, finalizando essa primeira parte aqui da leitura de vocês. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, eu não vou usá-las por enquanto, a não ser que Maria Padilha me peça. E a gente vai vir, é claro, carta por carta para que você saia daqui entendendo exatamente que mensagem que a Padilha trouxe. Algo que já me chama muito a atenção, como eu falei para você, a gente vai vir carta por carta, tá? Mas algo que já me chama muito a atenção é que nós temos três cartas aqui do 4,
Encerrando aqui essa primeira parte aqui da leitura, nós temos o 4 de paus, 4 de copas e 4 de ouros. Vem falando aqui um pouco sobre apego, vem falando um pouco aqui sobre ainda estar esperando talvez uma resposta, algo nesse sentido. E aí eu posso até falar que isso referente a você, referente aqui à minha consulente, que vem me marcando como a rainha de ouros. Se você for homem, aí eu peço que você entenda que é uma leitura geral no YouTube, então se você for homem, para você serve como rei de ouro, tá? Só para que você entenda. Mas o que eu vejo que acontecendo são atitudes que essa pessoa que me vem marcando aqui, o seu parceiro, a sua parceira, que vem me marcando como rei de copas, ele deve ter tomado aí algum tipo de atitude, algum tipo de ação que partiu dessa pessoa. E que essa ação talvez foi buscando um novo começo, talvez achando aqui que estava agindo com clareza mental, talvez achando que estava agindo de uma forma que traria felicidade, de uma forma que faria com que se sentisse bem, se sentisse melhor. Mas na verdade o que eu estou vendo aqui com as cartas, até mesmo com o Ás de Espadas que vem chegando aqui na frente, o Cavaleiro de Espadas que vem chegando aqui na frente, é que ele pode até mesmo ter agido também com uma certa impulsividade, eu diria isso. Muitas vezes quem traz a impulsividade são as cartas de paus. Mas pelo que eu vejo aqui falando desse rei de copas, ele já vem sendo seguido logo pela carta do 8 de paus, vem me mostrando que algum tipo de atitude que essa pessoa teve, de forma que me pareceu muito rápida, muito intensa, mas muito impulsiva, fazendo com que você não estivesse nem mesmo entendendo, talvez, tudo o que tem acontecido ou como tudo tem acontecido. Como se esse rei de copas que estava aqui na sua vida tomou atitudes pensando somente nele, até posso falar isso, agindo pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias escolhas, pensando muito mais no que provavelmente faria bem para ele, e deixando você, de certa forma, com um sentimento de saudade. Algo me traz aqui, alguma intuição me traz aqui que existe uma outra pessoa nessa história. Eu ainda não cheguei aqui no resto das cartas para que a gente veja exatamente o que a Padilha está falando, mas o que eu vejo aqui é que pode até mesmo existir uma outra pessoa aqui nessa história. Esse rei de copas, muitas vezes quando ele marca na leitura, e ainda mais assim tão no começo, vindo marcar alguém, mostra que muito... Só baixar aqui minha música, gente. Aqui. Mostra que muitas vezes ele pode ter agido com certo controle emocional em cima de você. Talvez de certa forma, controlando os seus sentimentos, escondendo os sentimentos de você também, escondendo orgulho. E eu até sinto que esse homem ele até te ama. Existe aqui esse sentimento de amor. O rei de copas ele tá me trazendo com essa sensação de coração dividido, eu poderia falar isso. E aí começa até a clarear aqui na minha mente do porquê que eu sinto uma outra pessoa. Como eu falo pra vocês, são leituras gerais no YouTube, cada um precisa absorver aquilo que ressoa. Não sei se de repente já esteja se envolvendo com uma outra mulher, ou se for mulher, né, se já está se envolvendo com outro homem. Mas o que eu vejo aqui é um sentimento dividido desse rei de copas. A forma como ele saiu fez com que você se sentisse muito usada, muito usado. A forma como ele saiu da tua vida fez como se você tivesse sentido, percebido que ele te controlou. Mas o que eu vejo, que eu começo a sentir, é que a Padilha vem me marcando agora ele com um coração dividido. Essas cartas aqui na mesa, gente, elas estão me mostrando dúvidas. E eu posso até falar assim, ó. Se ele entrou num outro relacionamento, ele agora tá com o coração muito dividido.
Como eu falei lá no início aqui dessa leitura, me parece que tem agido por impulso. Não vou nem falar me parece, né? Porque as cartas estão aqui na minha frente. Vou deixar minha intuição aqui, soltar tudo que precisa ser soltado para vocês. Agiu por impulso. Sabe assim o que começa a vir aqui na minha mente? Vê se isso aqui vai fazer sentido para você. Se fizer sentido, comenta aqui embaixo. Está fazendo sentido, herdeiro. Eu vou entender sobre o que vocês estão falando. Sabe assim, quando você está num relacionamento que, por mais que tenha desgastes, por mais que esteja um pouco, como é que fala, monótono, essa é a palavra, por mais que tenha caído na rotina, esse relacionamento ele ainda tinha tudo para dar certo, ele ainda tinha tudo para ir para frente, ainda existiam muitas coisas entre vocês que fariam e que faziam com que esse relacionamento ele ainda pudesse ser consertado. Eu já vou pegar esses 5 de copas aqui porque ele está me chamando muito. É como se essa pessoa não estivesse se sentindo feliz e para ele ou para ela, a culpa dessa infelicidade aqui seria o relacionamento. Para ele ou para ela não estava feliz porque estava com você. É como se essa pessoa quisesse viver algo novo, reacender a chama da vida. Algo nesse sentido, sabe? Como se talvez tivesse sentido que a vida parou, que a vida estava estagnada. É realmente que um relacionamento que tinha caído na rotina. E aí esse rei de copas, ele pensou que ele precisava buscar algo novo. Ele pensou que ele precisava ter coragem, que a vida estava passando. Que ele precisava viver. E aí, por impulso, ele agiu, achando que estava fazendo algo com clareza, achando que estava sendo verdadeiro, achando que estava aqui cortando uma relação para talvez descobrir coisas novas. Sinto muito aqui uma energia de descoberta, como se essas decisões que ele tenha tomado tenham sido até mesmo para uma descoberta do que eu vou encontrar, descoberta do que vai vir. Mas eu começo a sentir arrependimento aqui nessa leitura. Eu começo a sentir arrependimento. Como se vocês tivessem feito os planos juntos, planos para o futuro. Como se vocês tivessem se imaginado lá na frente juntos e com objetivos aí. E aí, de alguma forma, essa pessoa agiu em busca de descobertas. E agora eu vejo ela também num confronto. Eu até diria, vou pegar aqui esses 5 de copas para falar que o que eu vejo é arrependimento. O Padilha começa a trazer muito forte aqui na minha mente. Pode ser que ele já esteja com uma outra pessoa, pode ser que você até tenha um sentimento de que ele ou ela tenha te trocado por uma outra pessoa. Mas na verdade o que eu começo a sentir aqui nessa leitura é que essa pessoa trocou você por ilusão. Ilusão de que seria melhor, ilusão de que seria mais leve, de que seria mais suave. Ilusão de que o tempo estava passando, de que precisava viver algo novo. Infelizmente, gente, hoje em dia muitas pessoas consomem muita rede social e acabam vendo ali a vida dos outros, felicidade, discursos bonitos, né? E aí as pessoas pensam que a vida que elas estão vivendo é uma vida que não é boa o suficiente. Que a vida do outro, que a grama do vizinho ela é mais verde. É mais ou menos isso. E aí o que a Padilha está te trazendo para que você entenda que nessa leitura é que a culpa não é tua. Você estava fazendo o que era necessário para esse relacionamento. Você estava fazendo o que deveria ser feito. Se existe algum sentimento de culpa que você tira... Opa, quase virei minha água aqui. Se existe um sentimento de culpa que você também tira do seu coração. Apesar de que o que eu vejo aqui é na linha que está falando sobre essa pessoa. Sobre esse teu ex, sobre essa tua ex. E aí aqui o 5 de copas, ele vem falando que essa pessoa está decepcionada com as perdas que teve. Essa pessoa está começando a sentir tristeza, começando a sentir culpa, começando a sentir frustração. E mais uma vez a Padilha me traz aqui que aquele mesmo vazio que ela estava sentindo ao teu lado
agora ela começa a sentir talvez até mesmo ao lado de uma outra pessoa. É que na verdade ele foi buscar, pode até me trazer aqui, ó, ela foi buscar algo que já tinha. E aí eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Eu não sei se você vai conseguir perdoar. Eu não sei se quando essa pessoa que ela te procurar, se você vai querer uma conversa, se você vai aceitar uma conversa. Pelos anos de relacionamento de vocês, pelos meses de relacionamento de vocês. Pelo que eu percebo, pelo que eu sinto aqui dessa leitura, me parecia um relacionamento já mais duradouro, tá? Me parece aqui que a Padilha está falando de um relacionamento mais duradouro. Agora aqui embaixo da tristeza dele, embaixo do arrependimento, embaixo da culpa, da frustração, do vazio, tem a toalhinha, né? E na toalhinha tá me marcando aqui esse 4 de copas. E aí o 4 de copas ele tá falando, será que você vai aceitar? Você precisa refletir sobre isso. Aqui, ó, será que você vai aceitar essas copas aqui? Será que você vai aceitar essa tristeza, esse amargor, essa frustração, esse vazio, essa decepção que também essa pessoa tenha te causado? O poder de escolha vai estar na tua mão. Pode ser que alguns de vocês a separação ela seja muito recente, e aí eu também preciso falar isso aqui. Talvez não seja para já. O tempo ele vai ter que passar, o tempo ele vai ter que acontecer. Essa pessoa, ela vai cair aqui nessa situação de arrependimento, tá? Essa pessoa, ela vai chegar aqui nessa situação de arrependimento. O que eu vejo, e até vou pegar já esse cavaleiro de espadas aqui. O que eu vejo, o que eu sinto, olhando para essa carta, é que esse arrependimento todo, ele também vai começar a trazer muita discussão. Porque realmente até mesmo ter se envolvido com uma outra pessoa, que no seu caso o seu ex, a sua ex já está se envolvendo com uma outra pessoa, como foi algo de impulso, algo impulsivo, isso aqui também vai começar a trazer conflitos. Isso aqui vai começar, essa insatisfação vai começar a vir para fora, vai começar a vir à tona. E o cavaleiro de espadas muitas vezes ele até usa de palavras duras, né? Então até vejo aqui que talvez o tratamento entre eles comece a ficar algo mais frio, algo que comece a trazer palavras duras. Talvez aqui ele tratando aqui esse novo relacionamento, essa nova pessoa que é ao lado dele, de forma mais seca, de forma mais fria. Não como o rei de ouros que te tratou um dia. Não da mesma forma. Porque aqui tem sentimentos. Aqui tem frieza. Como ele era com você, tem sentimentos. Como ele está sendo agora com essa pessoa. Ou como ele vai começar a ser aqui com essa pessoa. Tem frieza. Tem afastamento, tem distanciamento, tem instabilidade. Eu vejo muita instabilidade. O cavaleiro de espadas, muitas vezes, ele me fala sobre isso. Ele me fala realmente sobre instabilidade. Sabe assim, quando eu tomo decisão apressada, muitas vezes aquele relacionamento, assim, quanto menos percebe, já se juntou. Pode ser que tenha acontecido que essa pessoa já tenha logo em seguida já se juntado. E aí vai começar a ter conflitos. Conflitos que começam aqui por conta desse arrependimento. Talvez ele não dando conta de cumprir com muitas coisas que ele queria ter cumprido. Talvez até mesmo problemas financeiros aqui entre eles. Provavelmente, talvez me venha aqui na mente, tipo assim, ó, como se ela até mesmo não estivesse conseguindo ajudar ele financeiramente dentro de casa. De alguma forma, e aí começando conflitos aqui entre eles. E engraçado, né, que quando eu olho aqui para essas cartas, me vi agora falei sobre uma questão financeira, né? Eu vejo você aqui como uma mulher muito trabalhadeira, uma mulher muito esforçada, a rainha de ouros. Quando a rainha de ouros aparece numa leitura, que claramente me marca uma leitura amorosa, eu sempre falo assim, ó, por mais que o homem, né, ele tenha agido com você, por mais que ele tenha agido com você ali no final, de uma forma controladora, de uma forma até mesmo, talvez manipuladora, você sempre esteve por trás aqui dando apoio. Você sempre esteve por trás aqui levantando ele. Mas eu vejo que muito... Eu até poderia falar assim, muito, provavelmente que essa história aqui merece um perdão. Porque esse sentimento existe. E ele reconhece também quem que você é. Ele reconhece. E às vezes até falo assim, né? Não é todo casal que se separou que também merece ficar separado. Muitas vezes a separação ela pode servir sim
como um grande aprendizado, como um grande capítulo aqui da história. E depois podem voltar, e muitas vezes podem até voltar mais fortes, mais estáveis, mais se valorizando muito mais. E aí o que eu vejo aqui pode ser esse rei de copas valorizando muito mais você aqui como a rainha de ouros, como uma mulher que esteve ao lado, que batalhou, que trabalhou, que adquiriu, que ajudou, que fez crescer. Essa é a tua energia que eu vejo aqui. É como eu falo muitas vezes e repito, a rainha de ouros em uma leitura, ela é aquela grande mulher que existe por trás de um grande homem. Eu sempre falo que um grande homem que constrói um relacionamento, que constrói um patrimônio, que constrói uma estabilidade, que constrói um nome, eu até posso falar isso aqui, por trás dele com certeza existe uma grande mulher que está ali atrás apoiando. E pode ter certeza que ele vai reconhecer. E todo esse arrependimento que já vem chegando aqui nessa leitura faz parte de reconhecer quem você é. Porque como eu falei, ele pode ter ido buscar um vazio que estava dentro dele, na verdade. Não é culpa sua, não é dentro de você. Só tomar aqui um copinho de água, na verdade vai ser chá hoje, gente. Minha canequinha da Disney. Mais uma das coisas que Maria Padilha fez na minha vida, que transformou a minha história, como eu sempre falo pra vocês, né? Me levou pra conhecer a Disney. E graças a minha vida ter se transformado, é que eu trago as leituras aqui pro YouTube pra vocês, pra que ela possa também transformar a vida de vocês. Essa pombagira que ela é maravilhosa, ela existe, ela é viva, ela é real na minha vida. E eu desejo que ela seja na vida de vocês também. Gente, eu mergulhei aqui na leitura, eu esqueci de pedir comentários, provavelmente. Então eu peço pra vocês, eu moro na Alemanha, eu dependo muito que os meus vídeos eles sejam recomendados e eu dependo muito de vocês também, para que comentem muito aqui embaixo, para que o YouTube ele entenda que o meu conteúdo ele é importante e dessa forma então ele leve para o Brasil e para países que falam português, tá? Então assim, eu sempre tento pensar que nós estamos frente a frente, que é uma leitura pessoal, para que ela possa ressoar de verdade dentro do teu coração, de uma forma intensa. Então, mas eu também preciso lembrar que eu tô gravando um vídeo e que esse vídeo precisa de engajamento, tá? Então conto muito com vocês aqui pros engajamentos, até para que o YouTube ele me recomende cada vez mais. Entrando aqui nessa tua parte da leitura, agora vamos falar um pouco sobre você. Eu até falei que eu ia ser breve aqui nessa leitura, porque eu tô gravando agora domingo, para sair segunda-feira esse vídeo, e nesse exato momento começou a partida do Brasil, e eu queria estar assistindo na Copa do Mundo. Eu até pensei, vou gravar rapidinho, mas não adianta, quando a partida vem trazendo a intuição, eu preciso deixar fluir, preciso que seja com calma, com paciência, tá? Então, depois eu vou correr lá para ver o resultado do jogo. Mas agora a gente vai precisar falar um pouco sobre você, e eu preciso mergulhar um pouco mais aqui dentro dessa leitura. Eu vejo que você tem dúvidas, existem dúvidas realmente. Talvez medo de se iludir, medo de estar esperando algo que aconteça. E realmente a Padilha fala que todas essas dúvidas, todas essas ilusões que você pode estar pensando, essa insegurança, essa confusão que possa estar acontecendo aqui dentro da tua cabeça, essa desconfiança, eu até poderia falar, essas incertezas que estão acontecendo aqui dentro de você, elas fazem com que o poder da decisão, com que o poder da escolha realmente venham para tua mão. Quando essa pessoa te procurar, quando essa pessoa te chamar para uma conversa, quando essa pessoa chegar para você para falar sobre os arrependimentos, sobre as coisas que fez, sobre a impulsividade, sobre a decisão errada de ter te trocado, se foi o teu caso, já fala que a decisão ela vai estar dentro de você. Ela vai estar nas tuas mãos, você vai poder tomar o poder, você vai ter o poder de decidir se você realmente vai querer essa pessoa de novo na tua vida. Então a Padilha fala assim, ó, você se dedicou muito, você fez muito por ele, você fez muito por ela, você esteve ao lado, você incentivou, você ajudou. Como eu falei, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, você realmente foi essa pessoa. Você realmente foi essa pessoa. Mas agora existe aqui muitas confusões, muitas dúvidas dentro da tua mente. Porque você se sentiu muito manipulada, você se sentiu trocada por esse rei de copas. Você sentiu que essa pessoa ela manipulou os teus sentimentos. E manipulou sim, talvez a forma como ele tenha saído da tua vida foi uma forma muito... Eu não vou falar desonesta, porque eu vejo que ele foi muito mais assim no sentido de ele ter pensado muito mais nele e de não ter pensado em você. Talvez não te deixando da maneira como você gostaria, até mesmo financeiramente falando.
Talvez não te deixando de uma forma que tenha pensado na tua dor, pode ser isso também. E o fato de já ter se juntado com uma outra pessoa, em muitos casos de vocês que estão aqui me assistindo, pode ter feito você ter se sentindo trocado, trocada. E isso que tem te causado agora muita dúvida e muita confusão dentro de você, muita incerteza. Mas aí existe sentimento. Existe apego pela história de vocês. Vamos já chegar aqui já nessas 3 cartas que vem vindo aqui pela frente. Eu vou até pegar as 3 cartas juntas, para que você entenda um pouco do que você está sentindo, tá? Se vocês conseguem ver, né? Existiu convivência. Deixa eu botar essa aqui na frente por enquanto. Esse 4 de paus. Existiu convivência, compromisso, muita coisa bacana entre vocês. Vocês construíram uma estrutura muito legal, um lar, eu até poderia falar isso aqui. E vocês fizeram sonhos, vocês idealizaram esse relacionamento, como eu falei lá atrás, lá no começo aqui dessa leitura. Tudo que eu vi entre vocês foi construído. Como se tivesse realmente tido... Você até pode ser que alguns de vocês tenham ido morar junto também muito rápido, enfim. Mas teve aqui idealização de relacionamento, teve planos, teve planejamento. Quando vocês se conheceram lá atrás, o que eu quero dizer aqui é que o coração de vocês realmente estava entregue. Vocês estavam entregue à relação. Então vocês idealizaram, vocês planejaram, vocês sonharam essa relação aqui, ó. E agora você está tentando colocar esse sentimento aqui na balança. Do será que eu espero? Será que eu não espero? Será que eu ainda quero? Será que eu não quero mais? Porque vocês idealizaram muitas coisas juntos. Principalmente que eu posso falar que esse relacionamento que ele foi construído em cima de uma estrutura de idealização. Muito diferente do que essa pessoa está vivendo agora. Muito diferente do que aparentemente ele encontrou, tá? Para que você entenda. Ali não tem idealização, ali tem impulsividade. Aqui entre vocês tinha idealização. Entre vocês tinha uma história que foi construída de forma muito bacana. Mas aí eu venho aqui pro 4 de copas. 4 de copas ele vem me mostrando... Propaganda aqui. Só pular. 4 de copas ele vem me mostrando que emocionalmente você está se distanciando também dessa pessoa. E talvez por isso essas dúvidas agora aqui dentro do teu coração, dentro da tua mente, que a lua veio mostrando aqui atrás. Porque esse 4 de copas ele vem mostrando que talvez você aqui se afastando de alguma forma. Você agora é muito mais reflexivo, muito mais reflexiva também. E de certa forma para alguns de vocês pode até ser que esteja começando a nascer um certo desinteresse. Já pela história que vocês viveram juntos, um certo desinteresse pela forma como essa pessoa te deixou. E aí isso aqui para mim é muito importante, porque mostra que a decisão realmente vai estar com você. Se você deixa ou se você larga. Se você aceita ou se você não aceita. É muito importante eu te falar isso para que você entenda que é necessário dar tempo ao tempo. Se ele ainda não te procurou, se ela ainda não te procurou, não força as coisas, tá? Deixa essa pessoa aqui, ó, se arrepender no tempo dela. Eu posso te falar assim, ó, com 100% de certeza. Deus sabe o que faz. Se isso aqui conforta o teu coração, Deus sabe o que faz. Ele foi buscar por um vazio que estava dentro dele, não estava dentro de você e não estava dentro da relação. Não estava dentro da relação. Porque tinha muita idealização, tinha muita conquista e tinha muita coisa para vocês conquistar ainda também. Tinha muita coisa para vocês conquistar ainda também. Pensa, principalmente no que eu vou te falar agora. O que está te mantendo preso a ele ou a ela é apego? O que está te mantendo preso a ele ou a ela é o medo de perder? Porque o que eu vejo aqui é um apego, uma resistência. Será que eu largo? Será que eu não largo?
Já que foi, será que eu não deixo ir? Aqui a lua novamente. Já que foi, será que eu não deixo ir? Padilha te trouxe daqui para que você realmente reflita, para que você consiga tomar uma decisão. Para que quando essa pessoa te procure, você saiba exatamente o que você falar. Você precisa se preparar para aquilo que você vai falar. Você está esperando ele ou ela por conta das idealizações, da convivência que vocês tiveram juntos? Porque o que eu vejo aqui é que por mais que pode ser que ainda esteja te doendo essa situação, por conta dessas idealizações aqui de vocês, agora nesse momento, você também pode pensar se essas idealizações aqui já não fazem parte do passado, se ainda é apego pelo que vocês viveram, pelo que vocês construíram. Mas dessas 3 cartas aqui, o que mais está me chamando a atenção é esse 4 de copas. Que está falando aqui sobre um certo desinteresse que começa a nascer dentro de você. Um certo desinteresse que começa a vir para que você pense. Será que não seria realmente o momento de me distanciar emocionalmente? De refletir sobre a forma como ele ou ela tenha me deixado? É como eu falei, muitos relacionamentos voltam e voltam até mesmo mais fortes. E a Padilha até me traz aqui agora aqui na minha mente. Se você refletir sobre isso que está sendo falado aqui, e se vocês voltarem, e se acontecer de vocês voltarem, algumas coisas também precisam ser do teu jeito. Você precisa que realmente que ele te valorize pelo que você é. Valorize pelo que você ajudou ele a construir. Que ele te valorize pela mulher que fez com que ele se levantasse também na vida. Eu olho aqui para essa leitura e vejo claramente, na primeira linha, falando sobre ele, sobre como te deixou, sobre por que te deixou. Tá? Sobre esse vazio aqui. Opa, caiu aqui uma carta. Sobre esse vazio. E a segunda linha, a Padilha vem falando aqui, conversando com você. Para que você reflita. Para que você sofra um pouquinho menos. As cartas já estão voando aqui, ó. Para que você sofra um pouquinho menos. Para que você se valorize. E principalmente para que você reflita. Tá? Porque você partiu aqui de você. Olha que as cartas estão todas pulando aqui do baralho cigano. Partiu aqui de você estar ao lado dele. Partiu aqui de você esperar por ele. Mas essa espera aqui, ó. Você espera que elas te trazem respostas que vão estar na tua mão, tá? Você vai ter o poder de decisão. Você vai ter o poder de escolha se essa pessoa ela vai voltar ou não para tua vida. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo aqui com o baralho cigano. Gente, se ficou um pouquinho longa a leitura, eu peço para vocês aí que me desculpem, eu vou tentar ser um pouco mais breve agora com o baralho cigano. O que você precisa refletir é muito mais aqui referente a esse apego. Porque a decisão ela vai estar na tua mão. Essa pessoa te procura, mas a decisão vai estar na tua mão. Vamos lá então, Padilha, 5 cartas. Aqui, ó, aliança. Confirmando que para mim é uma leitura amorosa. Padilha realmente que vem confirmando que essa pessoa é um relacionamento. É alguém que tenha te deixado. E provavelmente pode até ser que ele já esteja com uma outra pessoa, tá? Eu sinto muito que uma energia de uma outra pessoa. Mas o que me mostra aqui é que esse relacionamento que ele foi deixado por questão de impulso. Ele foi largado aqui por uma questão de impulso. Hoje eu tô pegando em leque as cartas aqui do baralho cigano. É aqui, ó, uma abertura. É como se essa chave ela viesse me falando, ela viesse aqui me mostrando novos caminhos que ele foi buscar. Novos caminhos aqui para preencher, como eu falei lá atrás, para preencher esse vazio, que na verdade não era um vazio do relacionamento de vocês. Realmente não era aqui um vazio do relacionamento de vocês. É aqui a cruz. Eu já vou logo pegar todas as cartas, já vou colocar aqui na mesa, para já saber que mensagem a Padilha vai vir trazer. Vamos lá então. A carta
da aliança junto com a carta da chave, vem claramente aqui me mostrando que essa pessoa ela foi buscar algo novo, ela foi buscar algo que estava de vazio dentro dela, tá? Não era de vazio dentro do relacionamento de vocês. E a cruz com a torre, vem mostrando aqui que era realmente... Agora começa a amargar dentro dessa pessoa. Agora essa pessoa começa a sentir arrependimento. Essa torre é como se ela fosse desmoronar. Sabe assim, quando você olha para algo que é feito de pedra, eu começo a olhar para cá, vejo algo feito de pedra, parece que é algo que está muito sólido, algo que está muito estável. Algo que talvez até você possa pensar assim, ó, você está olhando ele, você está vendo ele aqui com uma outra pessoa e parece que está tendo felicidade. Parece que está se sentindo feliz. Parece que essa torre que ela é feita de pedra, essa torre ela é feita forte. Parece que esse novo relacionamento que ele está vivendo, que ela está vivendo, está trazendo felicidade, está estável, está feliz, está sólido. Mas o que eu vejo aqui é que essa torre ela vai desmoronar. E quando essa torre desmoronar, essa pessoa ela vai vir atrás de você, essa pessoa ela vai te procurar. Essa pessoa ela vai te chamar para uma conversa. Aí ela vai soltar em cima de você todos os arrependimentos. Vai falar sobre o medo de perder. Vai falar também sobre não ter te procurado antes. Vai querer justificar os motivos do porquê que não te procurou antes. Padia pede que você dê tempo ao tempo. Está acontecendo lá dentro dele ou dela um processo muito interno, onde essa pessoa vai ter que entender, e vai sim entender, que o problema é um vazio dentro dele, não é um vazio dentro do relacionamento, tá? E a carta da estrela, que ela vem fechando com essa parte aqui da tua leitura, ela vem me revelando que a espiritualidade, de alguma forma, também está cobrando pelas coisas que essa pessoa tenha feito por você. De repente, a forma que essa pessoa te deixou, a tua espiritualidade agora também ela vem cobrando. Essa pessoa é quase que como uma lei da justiça divina, eu até poderia falar isso aqui. E para você uma bênção espiritual também. Como se fosse assim uma resposta que você merece. E aí não sei se faz sentido para você essa parte da leitura, mas como se fosse uma resposta que você merece da espiritualidade, de que se ele volta ou não volta. Talvez alguns de vocês estão esperando até um tempo já um pouco mais longo, tá? Aí assim, não sei se você deve ficar com a sua vida parada ou não. Eu não vejo que deveria, eu vejo que você deve tentar de alguma forma também seguir a tua vida, também tentar ser feliz. Mas é como se essa resposta que fosse algo que você ainda assim sente dentro do teu peito, que você ainda assim sente dentro do teu coração, que você merece uma resposta. Que você merece uma conversa. E a espiritualidade, ela fecha aqui essa leitura com a carta do 16, né, que é a carta das estrelas no baralho cigano, que vem falando sobre a espiritualidade de alguma forma, te trazendo esperança de que essa conversa que ela vai acontecer, mas que é algo muito importante, você precisa refletir aqui, ó, sobre as idealizações, e você precisa refletir também sobre uma questão de apego, muito importante para que você tenha a decisão na tua mão, para que quando essa pessoa ela chegue, quando essa pessoa ela te procure, você saiba exatamente o que decidir e como decidir. Bom, eu acho que eu falei bastante, eu acho que essa leitura que ela ficou bem clara, tá? Não, essa pessoa te deixou aqui, ó, essa pessoa deixou esse relacionamento, não foi por uma questão sua, tá? Não foi por algo que seja ou que foi culpa sua, muito pelo contrário. É um vazio interno aqui que essa pessoa ela vai ter que, ela vai entender que o arrependimento vai chegar aqui, ó. Então, se você está se sentindo de alguma forma trocado ou trocada, deixa na mão da espiritualidade, deixa a espiritualidade agir. A carta da torre, ela me mostrou que essa troca pode até estar mostrando ali felicidade e estabilidade pro lado dessa pessoa, mas que essa torre, ela vai desmoronar. Só um copinho de água. Que essa torre, ela vai desmoronar e que essa pessoa vai ter que sim, que te procurar para uma conversa. O relacionamento de vocês, ele era um relacionamento muito saudável mesmo, até essa pessoa ter tomado essas atitudes aqui, que como o 8 de paus falou, foram atitudes impulsivas. Bom, gente, eu vou encerrando essa leitura por aqui. Eu peço para vocês, fiquem só mais um pouquinho comigo, só para que eu possa dar o recado final do vídeo, como sempre, se você chegou até essa parte da leitura. Se ela ressoou para você, você pode também vir fazer parte dos membros aqui do meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Tem 2 valores que são bem acessíveis, bem fáceis de qualquer pessoa poder contribuir.
Claro, se você tem condição nesse momento, condição financeira nesse momento. Ou se você quer contribuir para o meu canal, mas não se tornar membro, você tem aqui embaixo na descrição do meu vídeo, tem o Live Pix. Vocês podem clicar ali no botãozinho, já te direciona diretamente para a página. Você coloca o valor que você sentir no teu coração. Ou então através do Pix, está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Gente, toda e qualquer contribuição para o meu canal é muito importante. Como vocês sabem, eu moro na Alemanha e eu pretendo e quero voltar a morar no Brasil. Até algumas pessoas comentam aqui embaixo, que parece uma loucura da minha parte. Mas não, gente, eu tenho minha casa lá. Eu quero voltar a morar perto da família, eu quero voltar a ter um pouco de vida. Aqui na Alemanha, infelizmente, a gente não tem muita vida, a gente não vive com qualidade. Apesar de estar trabalhando, estar bem, eu estou bem, estou feliz, mas não tem a mesma qualidade de estar no Brasil, de estar perto da família, de estar dentro da minha casa, eu diria isso, né? Porém, minha casa ela é muito pequena. Então, assim, construção é algo que está muito caro, material de construção está muito caro, pagar mão de obra também está muito caro, e eu preciso construir a minha sala de atendimento, que vai ser o estúdio de gravação também, para poder trabalhar com as cartas e com o meu canal aqui do YouTube. Tá? Então as doações através do Membros, as doações através do Pix, elas vão servir para que me ajudem e para que eu possa voltar para o Brasil mais rápido possível, tá? O canal aqui do YouTube, ele já é um canal monetizado, graças a Deus. Eu consegui monetizar ele, eu criei o canal em novembro e o canal já foi monetizado em dezembro. Porém, o que eu ganho, que ele é muito pouco, não é nem um salário, tá longe de ser um salário ainda. Então as doações, elas são algo que vão me ajudar para que eu possa voltar a morar no Brasil. Então se as leituras fazem sentido para você, se ressoam para você de alguma forma, talvez essa, talvez outra aqui do meu canal já ressoa para você e quer ajudar o meu trabalho, quer contribuir, vocês podem fazer doações. Lembrando todos que eu sempre coloco o nome de todas as pessoas que contribuem para o meu canal aqui no Caderno de Maria Padilha. E esse caderno aqui, todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações. E eu peço que o nome das pessoas que estão aqui sejam abençoados, assim como a minha vida ela é abençoada também. É uma troca de energia, tá? Então eu peço para vocês que, se tiverem condição, ajudem o meu canal, que com certeza a Maria Padilha vai estar ajudando a vida de vocês também, tá bom? Não é obrigatório e é só para quem sentir no coração, é só para quem tem condição financeira nesse momento. Se você não tem condição financeira, se você não pode ajudar o meu canal nesse momento, com nenhuma contribuição, nem se tornando membro aqui do canal, vocês podem também botar muito comentário, muito like, muito hype, muito engajamento, para que o YouTube recomende. Dessa forma, com as visualizações, aí vai ter a monetização aqui do meu canal também, que vai poder me ajudar, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Lembrando vocês também que o nome das pessoas que contribuem financeiramente para o canal, tanto dos membros quanto do Pix, do Live Pix, aparecem sempre aqui no final do vídeo também na tela, tá bom? Bom, gente, é isso. Lembrando vocês, vídeos segunda, quarta e sexta aqui no meu canal, sempre às 17 horas, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos e a gente se vê na nossa próxima leitura às 17 horas. Beijo para todos. Tchau, tchau.